Que alegria, de verdade, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E ainda por cima compartilhar uma palavra, é uma honra, numa igreja com tantos mestres, a gente poder estar compartilhando. E eu queria, hoje, nessa noite, que você acompanhasse comigo um trecho da palavra de Deus, que para mim ele é muito especial. Foi Você Entendeu Errado da vida. 1 Samuel, capítulo 17. Uma leitura um tanto extensa, mas a gente vai pular alguns versículos só para que você tenha a compreensão da totalidade do que o Senhor tem a nos falar, a nos comunicar nessa noite. Mais uma vez, eu estou muito honrada, de verdade, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Essa é a minha igreja, se eu fosse baiana, se eu morasse em Salvador, e todo mundo sabe disso. Inclusive, tentei ser convencida várias vezes, tentaram me convencer várias vezes. A Ana estava numa briga ferrenha, ela e meu esposo orando, mas aprova o Senhor que a gente permanecesse em Recife lá, fazendo a obra de Deus, assim como vocês estão fazendo aqui. Mas somos família, somos irmãos. 1 Samuel, capítulo 17. A gente vai começar a ler a partir do versículo 4. Como eu falei, é um texto bastante extenso, mas em casa depois você lê com calma, são 58 versículos, então a gente não vai ler tudo. 1 Samuel 17, a partir do verso 4, diz assim a palavra de Deus. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas, usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 quilos. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Vamos pular agora para o versículo 10. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Pula lá agora para o versículo 16. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se, 40 dias, irmãos, de manhã e de tarde, e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães, e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Vamos dar mais um salto agora para o versículo 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Versículo 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Versículo 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. E Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. E respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Vamos pular agora para o versículo 38. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada com a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Só até aí. Pai, obrigada. Essa é a tua palavra, Senhor.
fala conosco nessa noite. Nós te daremos toda a honra, glória e louvor para todos sempre. Amém. Como eu falei, é uma leitura um pouco extensa. Na realidade, tinha até mais versículo marcado. Mas eu falei assim, os irmãos depois eles leem. A gente vai lendo no caminho. Só para não ficar muito cansativo para vocês. Como eu falei, é uma palavra que a gente ouve muito desde criança. Quando a gente está na salinha da escola, quando a gente é criança, a gente ouve Davi e Golias. E eu confesso que eu me identifico muito com essa história. Afinal, Davi, pequeno, a gente que tem uma estatura muito elevada, já se identifica, né? Ai, como eu queria ser Davi. Davi, o caçula. Então, aquele que é o caçula, que sofre bullying em casa a vida inteira, porque sempre é o que apanha, é sempre o que é empurrado. Lá em casa é igual Copa do Mundo, é de 4 em 4 anos, e eu sou a mais nova. Então, quando eu tinha 4, meu irmão tinha 12, minha irmã 8. Então, assim, foi difícil minha vida, irmãos. Orem por mim, traumas estão aqui. Mas o Senhor é maior. Se tiver algum psicólogo na igreja depois, a gente pode conversar. Davi era ruivo. A palavra de Deus vai falar que ele tinha uma boa aparência, mas o próprio Saul, como a gente leu, quando ele olha para ele, fala assim, mas você é só um garoto, ele é um guerreiro. E não é só a questão dele ser um guerreiro, ele é um gigante. Todo mundo estava com medo, inclusive o próprio Saul. Hoje a gente vai olhar por essa história por uma perspectiva diferente, não de identificação, porque, sendo muito sérios, irmãos, a gente não é parecido com Davi. Talvez com relação à estatura, talvez com relação à pequenez, mas num campo de batalha como esse que a gente leu, e eu li bastante para você entender o cenário, talvez num campo de batalha como esse que eu estou lendo aqui, a gente não seria o pequeno que vai lá e encara o gigante. A gente também não seria o gigante que está lá colocando terror em todo mundo. A gente seria mais parecido com uma Abinadab, com Eliabe, com Samar, ou qualquer um outro daquele exército. 40 dias ouvindo o gigante falar o que queria, mas morrendo de medo, porque sabe que na força do seu braço não consegue. Golias, ele deixa um desafio muito claro ali, ele fala assim, eu só quero um. Mas não havia um no meio daquele povo. E é interessante a forma de Deus trabalhar nas coisas, porque está lá Davi, ele nem deveria estar lá naquele lugar, mas o pai manda ele com um saco de pão e queijo. Quase um piquenique, um misto quente, queijo quente, né? Vai lá, Davi. Acorda no meio da madrugada para levar pão e queijo. E quando ele ouve, é impressionante, irmãos, 40 dias, todo mundo ouvindo aquilo. E ninguém pensou nisso. E a própria forma como o inimigo encara a gente, ela vai para essa direção. Porque Golias, ele encara Israel falando assim, eu sou um representante filisteu, e vocês, os servos de Saul. Ele não fala os servos de Deus, os filhos de Deus. Ele chama para a humanidade daquele povo, os servos de Saul. E no meio dos servos de Saul, realmente não havia ninguém com força e coragem. E de repente vem um pequeno Davi, quando ele ouve, a primeira coisa que chama a atenção é, por que ele está encarando a gente que é filho de Deus desse jeito? Por que ele está falando do povo de Deus desse jeito? Tem alguma coisa de errado, gente. Vocês não estão incomodados, não? E se você for lendo trecho a trecho, você vai ver que os irmãos mais velhos de Davi, eles ficam incomodados com aquilo. Ah, já vem você de novo, cara, com esse papo. Porque eu fui ungido lá, podia ser... de novo com esse papo. E Davi continua com aquela postura. E a postura de Davi começa a chamar a atenção das pessoas ao redor, ao ponto que aquela notícia ela é levada até Saul. Eu acho que Saul pensou, até que enfim, alguém para vencer por Israel. E Saul chama Davi até sua presença, mas quando ele chega, aquela expectativa vai ser realidade. Imagina a expectativa de Saul, né? Pensando num guerreiro, forte, destemido. Aí vem alguém como eu, vem alguém como você, cheio de debilidade, indefeso, alguém que ninguém daria nada por ele, sem parecer-se, formosura. Davi é um improvável, e de verdade, quando a gente ouve essa história, na maioria das vezes a gente quer ser Davi, porque a gente quer ser o improvável que vai vencer. A gente quer ser o herói da história, a gente quer ser a pessoa que vai mudar o cenário. Afinal, os heróis mudam tudo e a gente quer ser essa pessoa, mas no final das contas, a gente acaba cada dia mais cansado, porque é muito difícil ser herói. Sim ou não? É cansativo. Se manter firme quando tudo está caindo ao redor é cansativo. Manter um personagem que, no fundo, não é quem realmente somos, é cansativo. Davi, nessa história, ele é uma sombra. Não minha, não sua. Ele é uma sombra de Cristo. Aquele que ninguém dava nada por ele, mas chegou para mudar a história. Quando Cristo invade a cena, a história muda. Tudo muda. E o primeiro ponto dos dois que eu quero compartilhar aqui com você tem um pouco a ver com isso. É uma verdade que pode ser um pouquinho incômoda, mas que a gente precisa despertar para ela às vezes.
E a verdade é, tá tudo bem você não ser o herói. Porque o herói é ele. Tá tudo bem de vez em quando você se sentir fraco. Porque o forte é ele. Tá tudo bem de vez em quando você não aguentar carregar a armadura. O general dos generais já venceu por você. Você não precisa carregar esse peso todo. Tá tudo bem. A gente seria como aquele grande exército, gente. Talvez pronto até para o combate. Mas sem estrutura. E eu me identifico muito com essa história. Porque quando falam, ela é militar, o pessoal olha para mim aqui. É essa pessoa que vai me defender numa guerra? Rapaz, como é barril. Rapaz, é ela. Se tiver uma guerra, quem é que vai? Aí se apresenta aqui, aeronáutica. Assim. Ainda bem que é Deus, né? Oh, glória. Senhor, vem cá. É essa pessoa, é esse pequeno, mas não era sobre Davi. É sobre para quem Davi apontava. Em nenhum momento Davi fala, eu vou na força do meu braço. A primeira parte desse enredo vai nos apresentando os personagens, vai nos descrevendo um pouquinho desse cenário, que é tão presente, é tão real nos nossos dias. Um cenário de guerra, um cenário de combate, um cenário de luta. Porque por melhor que seja a nossa vida, todos nós, em algum momento, enfrentamos o nosso dia mal. Por melhor que seja a nossa realidade, por melhor que seja o mundo ao nosso redor, em algum momento o dia mal ele vem. E quando ele vem, quem somos nós no campo de batalha? Se tem alguém que parece com a gente, como eu falei, é o exército daqueles que têm medo. O exército daqueles que não têm força sempre, o exército daqueles que alguns dias falta coragem, o exército daqueles que não têm capacidade para enfrentar todos os gigantes, o exército daqueles que às vezes ficam paralisados diante da luta, o exército daqueles que não sabem como sair do caos. Às vezes a gente vai em algumas pregações e ministrações e é tão legal, né, quando quem está ministrando começa a falar, e você vai vencer, se Davi venceu, você vai vencer, se a muralha caiu, a tua muralha vai cair, se o mar se abriu, o teu mar vai se abrir, e é muito legal, isso incentiva, motiva, mas aí quando a gente vai para a nossa realidade, que a gente vê o caos, começa a ficar meio que com uma contradição, é porque não era para ser sobre você, não é você quem vence, é ele quem vence. Não é você quem pode, é ele quem pode. Não é você que vai abrir o mar, é ele quem abre. A gente é tipo Moisés e o povo assim, tipo assim, o mar vermelho. E agora, atrás, Faraó, seu exército, na frente o mar. E agora, aí a gente olha para cima e ele faz. A gente clama a ele e ele faz. A gente estende a mão na direção e ele faz. Tudo é sobre Cristo, nada é sobre a gente. Não é sobre nós. Tá tudo bem. A gente não precisa de mais ministrações falando sobre o quanto nós somos bons, porque na realidade nós não somos. A gente não precisa de mais ministrações, mais motivacionais aqui no altar, dizendo, que você é, que você pode, que você faz, que você tem, porque nós não fazemos, nós não podemos, nós não somos e nós não temos. Mas que bom que tudo é sobre Ele, porque Ele é, Ele tem, Ele pode, Ele faz. Golias, por sua vez, ele representa tudo aquilo que nos causa pavor, medo e às vezes paralisia. Golias representa tudo aquilo que é grande demais na nossa perspectiva. Para alguns, Golias é um medo de barata. Que tem irmão aqui que é difícil o processo. Eu estou com 2 lá no alojamento. Só Jesus na causa. Para alguns aqui, Golias é uma ansiedade que está difícil de encarar. Para alguns aqui, Golias é uma porta de emprego que fechou. Para alguns aqui, Golias é uma enfermidade, uma doença física. Para alguns aqui, Golias é um marido que ainda não disse sim para Cristo. Para alguns aqui, Golias é um filho que você tem dia e noite orado por ele. Para alguns aqui, Golias é um irmão, é uma mãe. Eu não sei qual é o teu Golias, mas eu sei que o impossível já foi feito. Deus está no campo de batalha. Você não, mas ele pode. Qual é o teu Golias? Qual é o teu gigante? O que é que a gente pode fazer quando a gente percebe que o que está na nossa frente é grande demais para nós? Só há uma resposta, gente. Entender que a gente não, mas Deus sim pode. Davi é uma sombra. Cristo é a realidade. Deus é a realidade. O improvável, como eu falei, entrou no campo de batalha. E quando a gente vai adiantando os versos, que eu li bastante, mas ali, a partir do versículo 23, Davi, ele aparece. O improvável, ele aparece no campo de batalha carregando seu saquinho de pão e queijo para os irmãos.
E nesse momento em que Davi aparece no campo de batalha, as coisas começam a mudar, porque assim é quando Cristo aparece. Tudo começa a ganhar uma nova forma, as pessoas começam a comentar, porque ele entrou na jogada. Ele está em campo. Não, tem um menino diferente que ele está falando umas coisas ali que é surreal. Não tem um homem que veio de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa? Pode vir, ele veio e olha, ele está fazendo. Vem ver. E as pessoas começam a vir, se aproximar, e aquela notícia ela chega até o rei Saul, que era outro que estava com medo também, apesar do seu porte, apesar da sua reputação, apesar do seu tempo de luta, ele estava com medo também. E quando ele olha, ele não vê capacidade nenhuma em Davi, mas Davi conta uma história. Davi fala, eu sei cuidar de ovelha, e eu aprendi a lutar cuidando de ovelha. Veio um urso, e eu encarei. Veio um leão, com a minha mão aqui, eu encarei. Eu vou atrás desse gigante e ele vai cair, está garantido. E Saul, sem saber muito o que fazer, tá bom, vai na bênção de Deus. Mas antes, toma aqui minha roupa, toma aqui uma ferramenta para você, armadura. A espada, agora vai. E Davi não conseguia nem se mexer, porque talvez se coubesse nele, e se ele usasse aquela armadura, a glória seria da armadura, e não de Deus. Mas não era para ser na força de um homem, nem na estratégia de um homem. E Davi fala assim, não está cabendo em mim não, vou tirar. E o mais improvável é o que ele faz nesse momento, ele vai, pega um saquinho, coloca aqui de lado, coloca umas pedrinhas dentro e vai-se embora com as pedrinhas. Quando Golias vê a estratégia absurda de Davi, ele fala assim, você está achando que sou um cachorro? Um cão? Está de deboche, né? Rapaz, eu vou te matar agora. E é nesse momento que a estratégia mais sensacional de guerra acontece. O menino atira uma pedra, ela acerta bem na testa do gigante, e o gigante na mesma hora cai, cara no chão. Davi, o improvável, a sombra de Cristo, sai da casa do pai e sem esperar, ele defende seu povo. Assim como um dia Cristo desceu da sua majestade, entrou no campo de batalha e defendeu o seu povo. Davi enfrenta o gigante confiando em Deus, não na sua própria força. Assim como um Cristo, o verdadeiro herói, enfrentou a morte e o pecado confiando em Deus. Afinal, quando a gente vai ver a oração dele, no monte ele fala assim, se for possível, passa de mim esse cálice. E a palavra vai dizer que o anjo do céu veio e ele o fortalecia. A força veio do alto. Davi venceu a batalha para salvar um povo. Cristo veio e ele não salva só um povo, ele salva todos os povos. Todo aquele que nele crê é chamado filho de Deus. Cristo é a realidade, gente. Cristo em nosso meio é a coisa mais improvável que poderia acontecer, mas o improvável, a boa notícia é essa, é real, glória a Deus. Era mais improvável, Cristo na minha casa era improvável, Cristo na minha vida era improvável, Cristo na tua vida talvez fosse improvável, mas que bom que o improvável é real, o impossível está feito, você está aqui, você pode dar um glória a Deus? Você está aqui, Ele te resgatou, eu não sei de qual lugar, mas Ele te trouxe aqui, para que você pudesse, como uma carta viva, glorificar o nome dEle em todos os lugares que você passar. A tua vida glorifica Ele. E talvez você não tenha entendido isso ainda, mas é a segunda verdade que eu quero dizer para você. Eu estou aqui para te lembrar, a tua vida, ela glorifica o Pai. Quando você se esconde, se paralisa por causa do medo, igual o exército de Israel, você não está derramando a graça, você está sendo desgraça na vida de alguém. Porque tem algo em você que o Senhor depositou. O impossível Ele já fez, o gigante Ele já derrubou. Está na hora de a gente entrar no campo de batalha e lutar também. O impossível já foi feito, a coisa mais difícil já aconteceu. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós. Não foi a armadura de Saul, não foram as armas do exército, não foi capacidade bélica, não foram nem mesmo as pedras de Davi ou a sua pontaria. Foi simplesmente o Senhor. Como eu falei, Cristo em nosso meio é a coisa mais improvável que poderia acontecer, mas Ele está, Emmanuel, Deus conosco. E essa é mais uma verdade que eu quero que você coloque na sua mente e no seu coração, porque para mim é muito evidente, mas eu não sei se para você é também.
Mas nos nossos dias mais difíceis, a maior estratégia que é usada pelo mundo é bombardear a sua mente com tudo aquilo que nos joga ainda mais para baixo. Mas existe uma verdade absoluta que te tira desse lugar, é que você não está só. Davi não foi lutar sozinho. Israel não estava lá sozinho. Eles não tinham entendido, mas eles eram os filhos de Deus. O Senhor estava naquela guerra também. O Senhor está na tua guerra também. No teu dia a dia, nas tuas lutas, das mais simples às mais complexas. O Senhor está na tua guerra também. Antes de caminhar para a conclusão, eu queria compartilhar com você um testemunho, e eu juro que eu tentarei ser breve, encurtar a história, assim como eu tentei encurtar o texto. Há alguns anos, eu tenho uma repetição de cálculo renal. Eu não sei se alguém aqui já teve, mas a dor assim. Dizem que é parecido com parto. Eu ainda preciso chegar na parte do parto para comparar. Mas se for igual, tá tranquilo, porque eu já tive uns 7 partos de cálculo renal. E uma das cirurgias, eu acho que a mais difícil, quem sabe, ou se alguém for médico vai saber, o cálculo para sair sozinho, normalmente é 6 milímetros o máximo, né? É legal que a gente vai vendo quem tem também problema, se identificando e balançando a cabeça. É, isso mesmo. Eu estava com uma de 24 milímetros. 0,6 centímetros, 2,4 centímetros. Então, assim, de 6 milímetros, que é o máximo, eu tinha 24, 4 vezes maior. A médica cirurgia, né? Não tem como. Ela formou assim muito rápido, tem 1 ano. Sou uma produtora de pedras. Estou clamando pelo dia que ela vai virar um diamante. Quem sabe, né? Eu abençoo vocês. Ó, doação para o Templo Novo. Oh, glória a Deus, amém. Saindo diamante no meio da cirurgia. E eu lembro que, por ser mais complexo, eu tive que viajar. A aeronáutica me mandou lá para o Rio de Janeiro, fazer a cirurgia lá. Aí um médico bem experiente, lá eles têm um centro de urologia, é o CEL. Olha o nome, CEL. Eu entrei no CEL, falei, meu pai, te entrego o meu espírito. E eu fui fazer a cirurgia e ela demorou bastante. Pela primeira vez, eu já tinha feito alguns procedimentos com anestesia geral, mas esse foi mais demorado. Então, quando eu acordei, que eu recobrei mesmo a consciência, eu já estava no quarto do hospital. Normalmente, quando a gente acorda da anestesia, está na sala de recuperação, né? Mas eu já estava lá no quarto do hospital. E eu lembro que eu senti uma dor muito forte aqui no meu lado direito, que era o lado que estava o cálculo. E ardia, queimava, e daí eu comentei com o Lucas estava comigo, falei, tá doendo muito, tá queimando, tem alguma coisa aqui. E eu começando a voltar a sentir o corpo, sabe? Ele falou, não, é que você tá com dreno, o médico explicou, você estava com dreno e você tá com uma sonda também, cuidado para você não esbarrar aí e machucar. Ah, tá bom. E à medida que o tempo ia passando, a anestesia ia passando, eu sentia cada vez mais aquela dor, sabe? Queimando, ardendo, só que a minha cabeça, né, tipo assim, mas tá tranquilo. Fui para tirar pedra, né? O procedimento era um pouco mais evasivo, cortava aqui do lado, entrava lá com a câmerazinha, com o equipamento, furava a broquinha, minha pedra, minha pedreira, sugava depois e era isso. Falei, não, pelo menos tirou, né? Tô com dor, tô com dreno, treinando aqui meu rim, tô com uma sonda, mas acabou minha luta. Aí eu falei, mas deu tudo certo, né, Lucas? O médico falou que ia vir aqui depois. Aí eu já... Tá bom. Não quer me falar? Aquela notícia que você não quer falar para a pessoa, né? Tá bom. Daí, quando o médico chegou, ele falou assim, olha, a gente fez o que pôde, tentou como pôde, mas foi bem complicado essa cirurgia, estava no terço médio, subiu para o terço superior, e a gente acabou não conseguindo. Na minha cabeça, a única coisa que se passava é, eu estou com toda essa dor, com dreno, com sonda, e no final das contas eu continuo com o mesmo problema que eu tinha antes, só que agora com mais dor, era tipo isso, sim, é isso. Aí você vai ter que voltar aqui, viajar novamente para cá, porque agora não tem mais condições de operar, vai ter que esperar um tempo, se eu recuperar, para você poder voltar. Fui para Recife e tal, deu tempo. Não voltei para o Rio, eu consegui fazer a cirurgia pelo Exército, mas eu não fiz a mesma, porque meu organismo ele é um pouquinho diferente, a posição do meu rim é diferente, então aquela não ia dar certo. Aí tem dado por um outro meio que é menos evasivo. Só que esse outro meio, ele tem uma condição, que é tipo assim, possivelmente uma vez só não vai, que é quando entra com laser. Um laser só não vai dar certo, porque a pedra é muito grande. Ele vai quebrar ali em várias pedras, e a gente vai ter que fazer outra para quebrar várias pedras. E eu falei, tá. Aí eu fiz a primeira, aí o médico falou aquela frase abençoada, que é, fiz o que estava nas minhas mãos. Só que a gente é crente, né? Quando alguém fala assim, fiz o que estava nas minhas mãos, a gente já pensa, o resto está na mão do Senhor. Amém, aleluia, glória a Deus. E por estar muito tempo afastada, eu tive que fazer uma junta de saúde, uma inspeção, lá no meu trabalho, para que eu pudesse voltar ou não a trabalhar. Mas na minha cabeça eu não ia voltar, porque eu saí do hospital com uma tomografia debaixo do braço, e ela mostrava meu rim parecia o alfoge de Davi, cheio de pedras.
Porque uma pedra, ela quebrou em várias. Era uma constelação, várias pedrinhas. Aí eu fui e levei. Não sei porquê. Quando eu cheguei lá no hospital para fazer a inspeção de saúde, o médico falou assim, vamos fazer uma outra tomografia. Eu falei, mas essa é de uma semana atrás. Aí ele, não, vamos fazer a outra. E eu, caramba, radiação de novo, mas ele está mandando, vamos fazer. Quando fez, que eu cheguei na sala dele, ele falou assim, a outra tomografia era sua? Aí eu, era minha. Aquela outra era sua, cheia de pedra. Eu falei, era minha. Quanto tempo faz que você fez? Eu falei, uma semana mais ou menos. Semana passada. Aí ele, porque a sua de hoje está 0 pedras. Irmãos, eu não senti as pedras saindo, eu não senti dor, eu não senti nada. Como? Só ele sabe. 0 pedras. Porque quando não dá mais, quando saiu do limite do possível, da capacidade da mão humana, é assim que Deus faz, entende? Eu não estou falando isso aqui para dizer assim, é porque Deus faz, e às vezes na vida de alguém testifica na tua vida. Eu não sei o que é que você está esperando, mas eu sei de uma coisa, Ele faz. Ele faz coisas que são terrivelmente impossíveis para você. É assim que Deus trabalha. Sabe o porquê para Deus nada é impossível? Essa é a realidade do nosso Deus. E às vezes a gente para de crer, às vezes a gente acha que não vai acontecer. Mas o que é impossível na tua vida, na realidade, é um milagre, é um testemunho que você vai contar lá na frente. Deus faz. Deus faz. E eu fiquei pensando, meu Deus, é assim que eu vou terminar, só contando meu testemunho? Tem que ter um terceiro ponto, porque a gente tem a mania de achar que a palavra tem que ter 3 pontos. Eu não sei quem ensinou isso, a gente acha que tem que ter, né? E eu fiquei parada aqui, muito tempo, irmãos. E eu não demoro muito, mas eu fiquei aqui, Senhor, mandando o terceiro ponto. Terceiro ponto, vem. Vinde a mim. Terceiro ponto. E não vinha. E daí eu comecei a orar, e obviamente, por eu lembrar de tudo que eu passei, porque eu contei aqui bem rápido e sem entrar em muitos detalhes. Mas eu sofri muito, irmão, muito com essa questão do cálculo renal. Quem tem sabe, eu sofri muito. Inclusive, é meu espinho na carne, igual Paulo. Eu ainda tenho um cálculo aqui, porque assim, de vez em quando ele aparece, me aperta um pouquinho, volta, vai embora, aparece, é nesse nível. Mas naquele dia, não tenho dúvidas, Deus zerou para acabar com o meu sofrimento naquele momento, para eu poder testificar esse milagre. E eu fiquei, Senhor, como é que eu vou trabalhar? É isso? É para te falar que o Senhor, no final, o Deus que derruba o gigante com a pedra também é o Deus que quebra a pedra. E o Senhor me levou para um lugar muito especial e eu preciso compartilhar isso com você. Ele falou assim para mim, Paula, olha para sua mão. E eu queria fazer esse exercício com você hoje. Abre a tua mão assim, olha para a tua mão. Onde é que essas mãos podem te levar? Você já pensou nisso? O que é que as tuas mãos elas podem fazer por você? O que é que as mãos das pessoas que são teus líderes podem fazer por você? O que é que a mão de um médico pode fazer por você? O que é que a mão de um ser humano pode fazer? Porque eu sei que essa mão ela já trabalhou bastante. Muitas vezes ela tentou fazer muitas coisas. Mas diante de tudo que Deus já te prometeu, diante de tudo que Deus já te fez sonhar, diante de tudo que Ele tem te dito nos últimos dias, o que é que a tua mão pode fazer? E eu não sei qual a sensação que você teve nesse exercício. Mas eu de manhã chorei. A menina que estava procurando o terceiro ponto há umas 2 horas chorou porque de verdade minha mão não pode fazer nada. Minha mão não pode escrever o que Deus não quer falar. Minha mão não pode entrar onde Deus não quer que ela entre. Minha mão sozinha, ela não consegue fazer nem um terço de tudo aquilo que Deus já falou e prometeu. Minha mão não. Eu não sei se é assim com você também. Mas a minha mão não consegue. E eu comecei a chorar desesperada, confesso. Porque a gente sonha tanta coisa às vezes, sabe? A gente ouve cada palavra, cada promessa e a gente começa a acreditar que é possível, porque como eu já falei, a gente ouve muito que assim como Davi a gente vai conseguir, que assim como Davi a gente vai vencer. E quando a gente olha para a nossa mão, ela não tem força não, para tanto não. Porque a gente costuma olhar para frente e na frente da gente o gigante está grande demais. E eu lembro que na hora em que eu estava olhando para a minha mão, eu comecei a pensar nisso e eu levei a minha mão assim pro rosto. E eu só chorei por alguns instantes ali. E eu senti, irmãos, um abraço de uma mão que não era mais a minha. Sabe? Mãos furadas. Essa foi a expressão que veio na minha mente. Mãos furadas.
Enquanto a gente continuar achando que a nossa armadura, que a nossa espada, que a nossa capacidade, que a nossa inteligência, que a nossa força, que os nossos contatos, os nossos médicos, que de algum modo a gente pode fazer alguma coisa, a gente não vai entender que na realidade o que a gente precisa já está feito. O impossível já é realidade. Só falta a gente chamar ele para a terra, porque ele já aconteceu, já está declarado no céu. Todas as palavras que Deus prometeu, elas vão se cumprir. Todos os gigantes que aparecerem na sua vida, eu não tenho dúvida, se for a vontade de Deus, eles vão cair. Mas entenda, não é na sua mão. Não é na força do exército. Não é na força do rei, não é na força do homem, não é na inteligência de médicos, não é. Não é sobre você. É sobre o homem das mãos furadas. No capítulo 17, versículos 51 e 52, e o louvor, se quiser, já pode ir subindo aqui. Os versículos 51 e 52, a Bíblia fala que assim que Davi, ele desembainha uma espada do próprio Golias, e ele corta a cabeça dele, os filisteus começam a correr em retirada, e numa força sobrenatural aparece naquele momento no exército, que o exército que antes estava apavorado, paralisado, com medo, eles começam a correr, e eles começam a ganhar, eles começam a combater contra os filisteus. Gente, não era só Golias que era grandão não, tinha um monte, mas diante do pequeno Davi ganhando, eles receberam força. Diante do que Jesus já fez por você, receba nessa noite força. Receba nessa noite graça, receba nessa noite ousadia, receba nessa noite coragem. Acabou o tempo de paralisia na sua vida. Talvez você não tenha entendido, mas eu vou declarar quantas vezes necessária for. Acabou o tempo de paralisia. Já está feito. Ele já venceu. Não é mais a sua guerra. A vitória já é certa, em nome de Jesus. Tá tudo bem se você não for o grande herói. O herói dos heróis, ele sempre lutou ao seu favor, ele te ama, ele cuida. E tá tudo bem se em algum momento o teu terceiro ponto não vier. E tá tudo bem se em algum momento você não souber o que fazer, o que falar. Porque não é sobre o que você tem que falar, é sobre o que ele quer falar com os filhos dele. O impossível já está feito. O impossível já foi feito. Isso não é uma palavra de domingo, essa é uma palavra para você acordar todo dia e lembrar. Está feito. O preço já foi pago. A minha liberdade já está garantida. Eu conheci a verdade ela me libertou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo dos meus sentimentos. Eu não sou mais escravo das minhas limitações, dos meus defeitos. Eu sou filho da graça. A graça ela me alcançou, a graça ela me envolveu. E quando as minhas mãos não puderam mais fazer nada por mim, as mãos furadas abraçaram a minha história. O sangue de Cristo me garante a vitória. Eu não preciso sangrar mais. Não é sobre uma vida com ausência de dores, mas é a alegria que te faz sorrir mesmo em meio a dores. O impossível já foi feito. Não é sobre uma vida sem lutas, sem guerras, mas é sobre um Deus que está lado a lado com você na guerra. O impossível é a sua realidade, já está feito. Porque para Deus nada é impossível. Oh, querido. Não é sobre um homem comum como eu, como você. Ser humano comum. É sobre o Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É Ele que saiu do seu alto e sublime trono e veio à terra. Nasceu de um modo simples para provar para você que não é sobre posses. Nasceu de um jeito simples para provar para você que não é influência. É Ele.
Talvez se eu olhar para a história de alguns aqui, eu não consiga nem entender como foi que você chegou nesse lugar, mas no fundo eu sei, a minha fé me diz, foi Ele. Foi Ele, desde o princípio sempre foi Deus. Para de olhar para a tua vida tentando entender o que é que você pode fazer. Você não pode fazer nada, mas Deus já fez tudo por você. Glórias a Deus. Ele já fez tudo, o preço já foi pago. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós seremos, nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Toma posse disso. Qual é a enfermidade que te assombra? O que é que tem aterrorizado a tua mente? O que é que tem abalado a tua saúde? Seja sarado nessa noite. Receba, porque já foi feito. Já está feito. Ele é o nosso herói. São essas, não essas, mas as dele. São essas as mãos que nos levarão a lugares que talvez agora eu nem consiga sonhar. São essas as mãos que vão curar as minhas e as suas enfermidades. São essas as mãos dele que nos libertarão dos medos que tanto nos assombram. São essas mãos que nos dão descanso em meio às nossas ansiedades e aflições. Eu entendi nessa manhã que a única coisa para que minha mão serve é para isso aqui, ó. Glórias a Ele. Glórias a Ele. Quando os meninos estavam cantando, esse é meu respirar, esse é meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Não é aquilo que os homens imaginam, não é aquilo que os homens desejam, mas Jesus, Tu és meu pão. Este é o meu respirar. Falta na gente, às vezes, a capacidade de descansar nos braços do nosso Pai. Falta na gente, às vezes, a capacidade de olhar além do gigante e ver no horizonte o sol raiando e o Deus que governa todas as coisas atuando. Falta. Mas hoje eu vim aqui para te lembrar disso. Para de olhar o gigante e olha para o seu herói. Já está feito. Poderia parecer impossível, mas não tem mais impossível, está feito. Eu queria orar com você e por você.